formas de organização da sociedade civil, então, eu pontuei em algumas modalidades, destacando os movimentos sociais, as ONGs, associações voluntárias, fundações e organizações do terceiro setor, redes sociais, estruturas colegiadas, as ouvidorias públicas, conselhos gestores e as conferências nacionais. Vou tratar rapidamente cada uma delas, me detendo mais na questão de movimentos sociais, por ser uma área de pesquisa, de especialização que eu tenho e que talvez eu possa contribuir mais a esse respeito. Pensando que são movimentos sociais, e hoje em dia eles estão na ordem do dia, via as manifestações nas ruas, né, nós podemos vê-los como lutas complexas, que têm como centro, como meta, a questão das mulheres, dos afrodescendentes, índios, jovens, né, na qual sempre algumas questões estão presentes, como campo da interculturalidade, a questão das diferenças socioeconômicas e culturais, né? É importante um olhar para os movimentos sociais como algo, não como no passado, lá no século XX, década de 50, que muitos viam os movimentos sociais como agentes de perturbação da ordem, mas ver os movimentos sociais como também produtores de conhecimento, produtores de saber, olhar para as demandas, né? Porque a experiência que eles adquirem no processo de viver, sentir uma necessidade, formular aquilo como demanda e lutar por ela, cria, né, um saber que acaba que eles adquirem uma capacidade também de fazer diagnósticos e proposições. Isso se a gente ler as entrelinhas das suas demandas, né, ao longo de um determinado período, e não apenas num fato, num evento isolado, né. E olhar, portanto, esse caráter educativo que os movimentos acabam apresentando para a sociedade, para eles próprios, para os governos, dado, então, a forma como eles equacionam e fazem a leitura de realidade e, ao mesmo tempo, como processam as suas demandas. Portanto, os movimentos sociais, é importante vê-los como sujeitos sociopolíticos relevantes. Então, esse olhar, num primeiro momento, de desqualificá-los, digamos assim, no mínimo, nos dias atuais, incorreto, porque tem que buscar entender o que se trata, quem são, né? Eles mobilizam ideias, valores, geram inovações e saberes, né? E são agentes coparticipantes de uma nova cultura, de uma nova ordem social, trazem repertórios interessantes, né, porque trabalham muito a questão da identidade, subjetividade, e tem novas gramáticas que vão sendo pautadas, né? Se você olha a questão da mulher, por exemplo, como era tratada após a Segunda Guerra Mundial, depois a questão da mulher nos anos 60, 70, 80, então você vai vendo essas novas formas, novos olhares que foram sendo dados à temática da mulher na sociedade, e isso se atribui muito à luta, à questão dos movimentos sociais, né? Sem os movimentos sociais, provavelmente ainda estaríamos numa era em que tudo era permitido, outras visões, né? Na atualidade, nós temos movimentos, temos que olhar também os movimentos muito diferentes, porque há muitos que têm um olhar saudosista, e quando fala de movimentos, lembra ou dos anos 80, os movimentos reivindicatórios de bens, serviços, qualidade de vida urbana, que são importantes, que ainda existe, mas que naquela época a sociedade era uma, estava lutando contra o regime militar, a sociedade tinha o apoio de grupos, entidades religiosas. Então, o desenrolar dos movimentos era completamente diferente do que nós temos hoje. Então, temos que ver que hoje a gente tem vários movimentos que são mais propositivos, né? Porque também houve um crescimento dessa relação de Estado, sociedade civil, né? O desenvolvimento de formas de mediações e, portanto,
a relação de uma comunidade da sociedade civil organizada com políticas públicas, com o Estado, é outra. Por isso, então, nós temos como um exemplo a expansão de práticas e inovações no campo popular, como as cooperativas populares, né? Agora, um outro ponto extremamente importante para olhar a temática dos movimentos sociais neste século é olhar, neste momento, principalmente pegando de 2010 para frente, após as novas crises que se instauraram nesse mundo globalizado e suas consequências de 2010 para frente. E olhando que as manifestações retomaram as ruas, né? E são outros atores que estão em cena agora. Por isso é que tem provocado espanto, né? Estão recolocando temáticas que já estiveram no passado, como a ética na política, só que são outros atores recolocando de formas diferentes, né? Sempre que a gente fala de movimento social, a gente está falando de onde há o movimento ele tem uma certa identidade, né? Porque ele foca a sua demanda, a sua reivindicação no determinado problema. Sempre tem, portanto, um opositor, um adversário, contra quem ele está fazendo aquela demanda, né? E é possível vislumbrar no movimento social um certo projeto, uma certa visão, um conjunto de valores, né? Porque eles dão visibilidade a campos sociopolíticos e culturais em conflito, né? E, portanto, a forma como eles estão encaminhando e as demandas, é possível, então, reconstruir esses projetos que eles se baseiam, que eles estão delineando, as suas utopias, né? Porque eles acabam organizando e desempenhando também um papel de conscientização na sociedade, né? Conjuntos de demandas, vias práticas de pressão, mobilização, que num primeiro momento podem aparecer ou absurdo para uns, ou coisas de pequenos grupos, com o tempo, a insistência naquilo vai se tornando uma questão, um problema de fato que merece respostas dos poderes públicos e que vão se transformar, num segundo momento, em políticas públicas. Então, é importante também ver que são movimentos sociais aqueles que têm certa continuidade, certa permanência, porque às vezes você pode ter um ato, uma pressão isolada e que ele morre nele próprio, né? Eles têm referências, têm articulações, né? O sociólogo francês Alan Touraine afirma que os movimentos sociais são o pulsar da sociedade. Então, se você quer saber os problemas que uma sociedade tem, olhe para seus movimentos sociais, porque eles seriam um pouco assim, o coração da sociedade, né? Então, olhar para uma sociedade não é olhar nem para a Bolsa de Valores, né? Nem para, digamos assim, tudo que está muito ruim ou tudo que está indo muito bem, mas olhem para os movimentos sociais. Isso é muito interessante, essa comparação. Como é que ele surge? Surge a partir de uma reflexão, a partir de alguns de seus integrantes, né, sobre sua própria experiência, isso é, eles são, em última instância, movimentos de interpretação. Essa colocação é importante porque os movimentos sociais, muitas vezes, são vistos como atos de explosão irracional. Isso já houve época que isso era considerado nesses termos. E não, eu acho que há um pensar coletivo e na hora que a demanda sai, na hora que ele sai nas ruas, há esse processo de interpretação e a forma como eles estão se colocando, é uma leitura dessa interpretação, há uma racionalidade na ação. Portanto, não são ações irracionais, né? Como operam? Via manifestações, atos de protesto, mobilizações, jornadas de lutas, marchas, passeatas, concentrações, etc. Como eles se relacionam? Via redes sociais, redes temáticas, redes institucionais, né? Ou uma breve definição que poderíamos dar, então, para sintetizar o que são movimentos sociais, são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural, construída por atores de diferentes classes e camadas sociais. As ações se organizam a partir de repertórios e demandas que produzem uma identidade aos seus participantes. Isso é uma mera definição que eu elaborei num dos meus livros, o Teoria dos Movimentos Sociais, que se dedica mais a buscar os fundamentos das ações coletivas presentes nos movimentos sociais.
Pontuando também rapidamente quais as principais formas de movimentos sociais no século XXI, a gente tem ao redor da questão urbana, né, movimentos na questão do meio ambiente, que pode ser urbano ou rural, né, movimentos identitários e culturais ao redor da questão dos idosos, jovens, geracionais, gênero, etnia, né? Vários desses movimentos, inclusive, que tiveram um grande crescimento nos anos 80, 90, eram chamados movimentos identitários, né? Foco numa dada identidade. São os que são alvo de muitas políticas públicas. A maior parte das políticas públicas voltadas para movimentos sociais, muitas vezes a gente observa que se dirigem a essa categoria de movimento social. Movimentos de demandas na área do direito, né, direitos humanos ou uma gama enorme dos direitos. Movimento ao redor da questão da fome, isso temos desde o século XIX, de tempos em tempos, né, não é só quando surgiu a campanha do famoso Betinho contra a fome, mas vários movimentos. Movimentos e mobilizações na área do trabalho, aqui eu não vou detalhar, são todos os movimentos ligados aos sindicatos, de um espectro enorme, grande de sindicatos. Né? Movimentos decorrentes de questões religiosas, são movimentos sociais que neste século tendem estão crescendo, recrudescendo, né? E basta olhar para o Oriente, seus conflitos, que nós temos uma panorâmica desses movimentos. Movimentos e mobilizações na área rural, né, que no Brasil a gente está sempre observando as jornadas, as marchas, etc., e que quando se fala em movimento social no Brasil sempre se lembra o MST e outros mais, né? Mas é bom lembrar que movimento rural não é só MST, nós temos quase 100 siglas de movimentos sociais no campo, né? Movimentos sociais ao redor do setor de comunicações, essa área cada vez mais está se tornando importante, dado o papel, a importância das comunicações no mundo atual. Movimentos sociais globais anti- ou alter-globalização. Esses movimentos são mais recentes, principalmente a gente costuma nomeá-los como surgindo a partir de Seattle, final dos anos 90, que se tornaram bastante frequentes nos atos em torno das cúpulas mundiais, e mesmo o Fórum Social Mundial está nessa categoria. E movimentos de protestos nacionais, né, que são esses que nós temos visto nos últimos dias nas ruas, né, nas manifestações de rua, praças, avenidas, né, alguns focando na ética na política, outros em problemas específicos na questão da mobilidade urbana, como foram as grandes manifestações de junho de 2013 no Brasil. Discutir a democracia é discutir a igualdade, né? Liberdade, justiça, direitos sociais, econômicos, culturais, políticos, mas é também olhar o protagonismo desses movimentos sociais, né, na cena pública. Portanto, porque muitas vezes fala-se discutir democracia, parece que então são grandes temas nacionais, né, e sempre se remete a essas siglas da liberdade, igualdade, justiça, mas na hora que os movimentos saem na rua, parece que são duas coisas descoladas, dois campos diferentes, mas temos que ver que um é contraface de uma mesma moeda, né? É olhar para o interior da sociedade, ver a ação das mulheres, reconhecer a legitimidade das demandas, né? Mas é também qualificar o sentido, a direção do processo democrático, para ver qual a sua qualidade, porque muitas vezes esse processo de expressão de demandas é um processo democrático, mas poderá também estar expressando demandas que podem levar a retrocessos. Ou seja, quando eu falo de movimentos sociais, eu não estou pré-qualificando que exista uma só direção. Não, são todos progressistas. Não, você poderá ter movimentos conservadores, são também movimentos sociais. Igualmente tem que ser vistos, analisados, pensados, a amplitude, o seu significado, o que representam na sociedade, e não meramente desconsiderados, né? Bem, passando agora para o item relativo às ONGs, quer dizer, eu acho que esse panorama dos movimentos sociais, certamente poderíamos falar muito mais,
mas é apenas para que se considere, quando fala lá de participação, ignorando a existência dos movimentos sociais, é fechar o olho para uma parte da realidade. A outra parte são as ONGs e as entidades do terceiro setor. Quando a gente fala das ONGs, estamos falando principalmente de um campo temáticos que trabalham direitos da chamada terceira geração ou áreas sociais básicas, campos vulneráveis, elas estão sempre atuando, elas podem até se localizar nas áreas centrais, mas a base de atuação de seus trabalhos sempre estão em regiões periféricas, vulneráveis, né? E há um grande número de ONGs para a área da cultura. Elas são extremamente importantes porque não se muda uma sociedade, não se promove processos de mudança e transformação sem olhar para a cultura desta sociedade, para a cultura dos grupos então existentes, né? Porque é assim que vai a cultura, principalmente a cultura política dos grupos, é um processo longo, difícil de mudar. Muitas vezes há resistências, né? Então tem que primeiro entender os valores vigentes, para entender a cultura daqueles grupos, para depois se pensar o que está acontecendo de novo, nessas novidades, o que está atritando e como é que a cultura política de um determinado grupo, comunidade, território, está se alterando com valores que muitas vezes são eles estão espelhando na sociedade mais ampla ou estão sendo introduzidos por determinadas políticas públicas, por determinados agentes intervenientes, né? Então, há uma necessidade, muitas vezes, de transformação no paradigma das ONGs, porque elas surgiram num dado momento político da história do país em que era muito importante a organização e participação da sociedade civil contra o regime militar. Porém, na fase das políticas institucionalizadas, as ONGs têm que também mudar as suas formas de atuação, pautarem-se por essa nova realidade na qual parte dos processos políticos estão institucionalizados, parte não estão aí nas demandas que estão pressionando, tensionando a coisa pública.